Então, muito boa tarde a todos e boa noite a quem nos esteja a acompanhar desde a Europa. É com muita alegria que estamos a chegar a completar este ciclo de 2 dias do nosso simpósio do ABAIDE, com muita alegria realizado na Universidade de Brasília, com os colegas que colaboram no projeto aqui do Brasil. Para encerrar este simpósio, vamos ter uma mesa redonda com o título Etnografias Multiespécies, Possibilidades e Desafios para uma Governança Mais que Humana. Nesta mesa redonda tenho a honra de ter comigo dois prezados e muito inspiradores colegas do Brasil, Rodrigo de Moraes Faleiro e Guilherme Sá. Infelizmente, o colega Filipe van der Velde não pode estar presente, mas estaremos aqui nós a representá-lo e a trabalhar, a fazer a nossa parte. E vou começar por apresentar os nossos convidados. Rodrigo de Moraes Faleiro é engenheiro agrónomo e mestre em fitotecnia, analista ambiental do IBAMA desde 2002, é hoje um dos principais pesquisadores brasileiros em manejo integrado do fogo, que, como sabemos, é algo muito importante no projeto ABAIDE. A sua trajetória acompanha de perto a história recente dessa política no Brasil, cuidou do manejo do fogo na Estação Ecológica Serra das Araras, entre 2002 e 2004, coordenou o pré-fogo no Mato Grosso entre 2005 e 2009 e em Sergipe, 2010-2011. Foi coordenador nacional do pré-fogo entre 2012 e 2015 e desde 2017 coordena o manejo integrado do fogo e o uso das queimas prescritas, como vimos aqui muito importantes no nosso projeto. Entre 2024 integrou o Ministério dos Povos Indígenas, 22 e 24. E atualmente integra o Ministério do Meio Ambiente, onde implementa a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo. Foi também sob a sua coordenação que nasceu, em 2009, a primeira Brigada Indígena contratada do país e desde então dedica-se ao resgate do manejo tradicional do fogo de forma colaborativa com os anciãos, com as lideranças indígenas, algo que dialoga muito diretamente com o nosso projeto, como vimos ontem. Deste percurso nasceu, por exemplo, uma pesquisa coautorada com o brigadista Pedro Paulo Xerente, que tivemos a honra de ter connosco ontem, sobre o efeito de diferentes regimes de fogo no pequinzeiro, que é um fruto central na vida do povo xerente e no Cerrado. E é precisamente esta escuta atenta aos fogos, aos povos, ao fogo, às plantas, aos animais, todos eles participantes de uma mesma trama, que faz do Rodrigo uma voz fundamental para pensarmos as etnografias multiespécies e como é que nós podemos imaginar uma forma de governança que seja mais que humana. À direita do Rodrigo temos o Guilherme Sá, que já é familiar aqui também da mesa da manhã e de ontem também, querido colega aqui da UNB, e também conselheiro do projeto ABAIDE. O Guilherme é bacharel em Ciências Sociais, mestre e doutor em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Consegui? É hoje professor associado e pesquisador no Departamento de Antropologia aqui de Brasília, onde lidera o Laboratório de Antropologia de Ciência e da Técnica. É um dos nomes centrais no Brasil dos estudos sobre as relações entre humanos e animais, e a sua pesquisa de doutorado deu origem ao livro No Mesmo Galho, Antropologia de Coletivos Humanos e Animais, que recebeu o prémio Marcelo Roche, de melhor obra científica latino-americana em 2014, uma obra muito importante. Ali acompanha primatólogos em campo, tem este componente dos estudos de ciência e tecnologia, que também dialoga muito com o nosso projeto, na Mata Atlântica, observando os muriquis, se tiver algum erro, corrija, por favor, e mostra como os pesquisadores e os primatas se constituem mutuamente no mesmo galho. Também é muito interessante para nós este diálogo. Mais recentemente voltou-se a olhar para projetos de renaturalização, em inglês rewilding, na Península Ibérica e tem etnografado as redes sociotécnicas que reaproximam pessoas, paisagens e animais. E, mais uma vez, esta atenção às relações entre humanos e não humanos e às conexões que têm com a técnica, com a tecnologia,
O modo como observamos isso, somos observados pelos não-humanos, que também faz do Guilherme uma voz fundamental para pensarmos aqui juntos as etnografias multiespécies e a governança. De modo que eu abriria à mesa, feitas as devidas e honradas apresentações, para os nossos convidados poderem expressar-se o tempo que quiserem, 5 minutos, um pouco mais, estejam à vontade para se expressarem um pouco sobre o tema da nossa mesa, a partir do ponto de vista do seu trabalho. Obrigado, Verônica, obrigado pelo convite. Guilherme, prazer conhecê-lo pessoalmente. Boa tarde a todos, boa noite aqueles que estão lá em Portugal. Eu gostaria de fazer essa primeira fala falando sobre a época em que eu entrei no IBAMA, que era 2002. Era a época do que a gente chama do auge das políticas de fogo zero no Brasil. Então, a Estação Ecológica Serra das Araras é uma unidade de conservação, de proteção integral. Então, ela tinha uma gestão muito baseada em evitar a todo custo o fogo. E, inclusive, foi uma unidade de conservação que teve muito sucesso nisso por um tempo relativamente longo, até ser atingida por incêndios que queimaram 100%, né? Isso já depois que eu tinha saído. Mas essa era a política de gestão que predominava no Brasil naquela época. A gente foi fazendo essas atividades, então, nas unidades de conservação, não só na Serra das Araras. Em 2007, a gente teve um ano que foi um dos piores já registrados aqui no Brasil em termos de incêndio, principalmente nessas áreas que eram submetidas à gestão baseada no fogo zero nessa época. A gente teve incêndios nos principais parques, que a gente chama das chapadas, aquelas áreas altas, né, com uma savana bem típica de dependência do fogo, de evolução junto com o fogo. E um desses locais foi a Chapada dos Guimarães, do Mato Grosso, onde a gente participou lá dos combates, ficamos lá 45 dias, um incêndio muito severo, a gente pôde ver lá, né, a morte de plantas que tinham lá 50, 100 anos, mesmo plantas muito resistentes ao fogo do cerrado, como o piquezeiro, né? Morte de praticamente 100% delas, ou pelo menos a morte de toda a parte aérea, morte de animais, muitos acidentes por queima de animais. E, terminando esses combates, imediatamente eu parti pela primeira vez para trabalhar dentro das terras indígenas. Foi a primeira experiência dentro das terras indígenas. E, na época, a gente não conhecia muito bem esse conceito do manejo integrado do fogo e da importância do fogo. E a gente foi para dentro das terras indígenas para replicar esse modelo do fogo zero, que na nossa cabeça não funcionava porque precisava de mais recursos, né? Precisava de mais gente, de mais helicópteros, de mais aviões, muito baseado também naquilo que é feito na Europa, nos Estados Unidos, né? Tinha feito um curso na Espanha 2 anos antes, então a gente não sabia que, na verdade, o problema não era em ter mais tecnologia, o problema era que era um ambiente altamente inflamável que ia pegar fogo facilmente, ia produzir frentes de fogo que iam ser praticamente impossíveis de controlar e que era dependente do fogo, mas a gente não sabia. E aí a gente foi replicar esse modelo nas terras indígenas. E quando a gente chegou lá, fez a primeira palestra, falou no primeiro dia, falou no segundo dia, e quando chegou no terceiro dia, os anciões, né, da terra indígena lá, da comunidade, chamaram a gente e disseram: olha, é o seguinte, vocês estão dizendo aí que vieram aqui para conservar o cerrado, vocês não sabem nada de conservação do cerrado. Quem conhece do cerrado somos nós que estamos aqui há mais de 1000 anos. Vocês falam que não é para usar o fogo, pois se for para dizer para nós não usar o fogo, vocês podem pegar e ir embora. Né? Isso em palavras mais sutis do que foi falado no momento. A verdade, assim, né? A gente ficou numa situação bastante difícil, né? E a gente pensou, inclusive, em abandonar o trabalho, porque a gente queria proteger a área do fogo. Eles queriam tacar fogo. O que a gente está fazendo aqui? E, na época, a gente teve o auxílio de alguns funcionários da Fundação Nacional do Índio, que falaram para a gente: não, calma, né? É assim mesmo, comunidade indígena, às vezes eles são muito enfáticos, né? Calma, vamos conversar, eles têm um conhecimento que vocês precisam compreender, vocês têm que compreender os motivos e respeitar, porque realmente eles estão aqui há milhares de anos, a gente não pode chegar querendo dizer, mandar em como eles vão fazer a gestão do território deles.
E assim foi, a gente ficou, abriu para eles a palavra e começou, então, a ser apresentado a um conhecimento muito complexo, muito aprofundado sobre a relação daquela área com o fogo, né? A gente foi registrando tudo aquilo que eles foram falando, algumas coisas que eles falaram, assim, basicamente falaram muita coisa, mas é que o cerrado depende do fogo. Quando o fogo é colocado na época correta, o fogo beneficia as plantas e os animais do cerrado, e, portanto, o cerrado fica muito mais produtivo, produz mais frutos. O fogo vai atingir os animais quando eles não estão no seu período de reprodução, as plantas também. Então, todo aquele ecossistema vai se beneficiar daquilo, e as comunidades também usavam aquilo para produzir recursos naturais para eles, tanto frutas quanto caça e outros animais que eram importantes, inclusive culturalmente, tradicionalmente, espiritualmente para eles. A gente pegou esse conhecimento, sistematizou, fez um relatório e começou a comparar com o conhecimento científico, porque o conhecimento científico dizia, a gente não tinha essa quantidade né, de informações sobre queimas prescritas que a gente tem hoje, mas a gente já tinha bons materiais na Austrália, na África do Sul, procurando, claro, ecossistemas semelhantes, né? Savanas tropicais, e também muita coisa aqui no Brasil, do professor Leopoldo Coutinho, em São Paulo, desde a década de 70, já levantando isso, e aqui na própria UNB, onde nós estamos, né? Então, a gente começou pelo Projeto Fogo, e a gente viu que isso fazia sentido, esse conhecimento, sistematizou ele, fez uma primeira publicação, que a gente chamou de resgate, hoje a gente chama de levantamento do conhecimento tradicional, e procurou aplicar isso na prática. Então, a gente definiu os períodos de usar o fogo, de fazer as queimas prescritas, segundo o conhecimento tradicional, né? De forma resumida, né, ali mais ou menos entre março e junho era o momento de se usar o fogo, né? E de julho até dezembro não se deveria usar o fogo, né? E aí vamos pensar como funciona o ecossistema savana, mas a gente até poderia levar isso para um ambiente temperado. Aqui, se aqui a seca, a estiagem tem um efeito importante sobre o ciclo, lá é a neve, né? Então, vamos pensar aqui. Uma planta, ela não vai florescer e frutificar no meio da seca, porque ela não vai ter água, ela não vai ter as melhores condições, o perigo de fogo é grande. Então, quando começa a chuva, as plantas começam a florescer, começam a frutificar, porque é o momento dos animais ingerirem e, né, espalharem essas sementes e a planta ter um tempo para que até o próximo período de seca ela já tenha o enraizamento e a condição de se manter no próximo período de estiagem. Os animais eles vão acompanhar esse ciclo, porque o animal, quando ele tem que ter um cuidado parietal, no caso de uma ave, nidificação, né? E também amamentação, cuidado parietal, demanda muita energia. Então, os animais também vão acompanhar esse ciclo. Esse ciclo, então, começa no início da chuva, muita flor, muita fruta, os animais. Setembro, outubro. Porque eles começam no finalzinho da seca e início da chuva, né? Então, no finalzinho da seca já começa a florescer e a frutificação vai mais ou menos até dezembro. Esse período a gente não deve usar o fogo, porque vai queimar a flor, vai queimar o fruto jovem, os animais vão ficar sem alimentação e, e os próprios animais vão para a identificação, não estar com filhotes pequenos, não vão conseguir fugir desse fogo. A partir mais ou menos de março, as plantas já tiveram o seu ciclo, a maioria delas, né, pelo menos das plantas, das árvores frutíferas nativas, e elas, de certa forma, já começam a se preparar para um período de, digamos, dormência ou troca de folhas que vem acompanhando, que vem depois, durante a estação seca. E a mesma coisa, os animais já estão grandes. Então, se você usar o fogo nesse período, ele não vai matar a maioria dos animais, porque eles não são mais filhotes, e também vai pegar as árvores num momento muito mais adequado, onde elas já estão preparadas para esse fogo que ocorria de forma natural antigamente. Bom, a gente sistematizou isso, né? Começou a aplicar. Em 2014, começamos o programa de brigadas indígenas, então passamos a ter
brigadistas em uma quantidade, com carros, com equipamentos de proteção, de forma que a gente podia dar uma escala que um país como o Brasil precisa, né? Não adianta a gente fazer isso em 100 hectares, 200 hectares, para a gente ter isso como uma política pública de governo, é preciso ter escala de milhões de hectares. E a gente passou a ter condições de fazer isso. E a gente aplicou esses regimes de fogo, né? Principalmente em 3 períodos: no final da estação de chuvas, no início da estação seca e no meio da estação seca, como eles disseram para nós. E estamos a falar de que anos? A gente começou em 2014, né? Lá por 2015, 2016, isso já estava beirando algumas centenas de milhares de hectares. Lá por 18 e 19, já mais ou menos, manejando 1 milhão de hectares por ano, em termos de Brasil, quer dizer, já uma coisa significativa, manejando 1 milhão de hectares para proteger 6 milhões, porque, claro, a gente não tem mais 100% das áreas, né? E aí, em 2018, a gente veio a questão, mas será que isso estava certo? Será que aquilo que os anciões falaram para a gente, será que as comunidades falaram para a gente realmente estava acontecendo na prática? Ou será que a gente estava aplicando uma coisa que não era, né? Existia esse risco, né? E aí a gente resolveu fazer uma avaliação desse conhecimento tradicional. Foi a campo, treinou os brigadistas indígenas que tinham feito as queimas prescritas para voltarem nos lugares, avaliar áreas que tinham sido queimadas prescritamente, áreas que tinham sido submetidas, que tinham sido atingidas por incêndios e também áreas sob exclusão do fogo por um período prolongado. Também fizemos algumas avaliações sobre animais, uma metodologia não tão boa, a gente considera, mas também temos alguns resultados em relação aos animais. Fizemos essa avaliação em aproximadamente 70 mil árvores, então foi uma quantidade amostral bastante significativa. Submetemos a estatística e os resultados que vieram surpreenderam a gente, porque assim, foi muito preciso aquilo que eles falaram em relação aos efeitos do fogo, inclusive os efeitos do fogo nesses 3 períodos que eles disseram: início da chuva, e final da estação chuvosa, início da estação seca e metade da estação seca. Em relação aos incêndios, então, o que a gente teve foi que, em áreas de queima prescrita, a gente teve uma produtividade de frutos muito alta, uma frequência de fauna maior nessas áreas, né? E nas áreas que foram submetidas a incêndios, a gente teve uma produção de frutos muito menor e era visível, a severidade nas árvores era muito alta, a quantidade enorme de folhas abortadas, de frutos abortados. E uma coisa interessante é que muitas dessas árvores elas tiveram uma baixa produtividade de frutos por mais de 3 anos depois que teve o fogo. Então, não foi só naquele ano. A severidade foi tão grande nas árvores que elas passaram anos depois tentando recuperar a sua parte vegetativa e não puderam investir na parte reprodutiva. Mas uma coisa interessante desse estudo é que em muitas áreas incendiadas, a produção ainda foi maior do que em áreas submetidas à explosão do fogo por muito tempo. O que nos surpreendeu e que evidencia como essa relação entre essa savana, que é o cerrado do centro do Brasil, como é uma relação forte com o fogo. Que mesmo em fogo que a gente acha ruim, que é o fogo do incêndio, ele pode ser menos prejudicial do que uma explosão artificial do fogo por períodos prolongados. Esse período prolongado é mais ou menos entre 5 e 20 anos. Tá? E aí eu acho que 2 coisas para enfatizar. Uma sobre esse trabalho é que, assim, vamos pensar como é a ecologia de um animal de médio porte, né? Um porco do mato, um veado, um animal, né? Que depende dessas frutas. São animais que têm um tempo de vida de 10, 15, 20 anos, né? Dependendo. Uma vida reprodutiva, vamos colocar aí de 10 anos. Se você tem um animal que perde a cria num ano, porque ela foi queimada por um incêndio, e depois tu tem 3 anos de redução alimentar para ela, ela não vai ter uma recuperação para poder entrar no cio e se reproduzir de novo. Então, você tem até 3 anos de efeito. Um incêndio pode ter até 3 anos de efeitos indiretos sobre aquela fauna. E aí vamos pensar o ciclo do cerrado, quando é incêndio, é mais ou menos um fogo a cada 3 anos, né?
Ano sim, ano não, a cada 3 anos, 4 anos já é raro a gente ficar sem ter um incêndio. Então a gente está falando de um efeito muito grande na quantidade de reposição de, de espécimes, né, nessas áreas, um efeito indireto muito grande, além do efeito direto de queima. E aí, por último, um outro dado para evidenciar isso é a redução da área queimada por incêndios, né? Eu sempre costumo dizer que usar as queimas prescritas nas savanas do Cerrado, ele não é o nosso principal objetivo, né? O nosso principal objetivo não é reduzir os incêndios. Porque se você aplicar o fogo e não tiver incêndio, mas ele for ruim para a área, né? Por exemplo, se você colocar fogo na Amazônia, no ano seguinte não vai ter incêndio. Mas isso foi bom para a Amazônia? Não vai ser para uma floresta tropical. Então, além de reduzir os incêndios, o uso da queima prescrita ele também tem que ter um objetivo ecológico e um objetivo social importante também, que esteja adequado ao uso daquela comunidade. Mas a redução dos incêndios também é um objetivo e a redução das emissões. E a gente, depois de 10 anos de queimas prescritas, a gente fez as avaliações, o artigo foi publicado no início desse ano, numa revista da Nature, e a gente teve reduções aí de até 40% na média em 10 anos de incêndios nas áreas que foram manejadas com queimas prescritas. Então, assim, depois de 12 anos de aplicação do programa, utilizando o conhecimento tradicional, a gente está muito contente, porque a gente conseguiu ter redução de incêndios, redução de custos, uma savana mais saudável, com mais animais, com mais frutos, e um reflexo também muito importante, que é o reflexo nas comunidades que vivem lá, quilombolas tradicionais e principalmente nas comunidades indígenas. Muito obrigada pela enorme clareza e pela partilha com enorme clareza. Obrigada. Passamos ao Guilherme para dar umas palavras iniciais. Vamos lá, então. Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Novamente, uma honra estar aqui com vocês. Agradeço o convite que foi feito pela Verônica. Uma honra estar aqui com o Rodrigo também. E eu queria dizer, assim, para começar, que a minha relação, vou falar um pouco da minha pesquisa, né, que eu tenho, sobretudo a pesquisa que eu já falo, que eu venho tratando, né, desde 2014, e que, de certa maneira, não tem a ver necessariamente com o fogo, com o manejo do fogo, mas eu posso dizer que a minha pesquisa foi chamuscada pelo fogo dos incêndios portugueses, de certa maneira, até porque a discussão, o tema do fogo, do incêndio, fogo descontrolado, fundamentalmente, né, se impôs desde o primeiro momento em que eu cheguei e comecei a conversar com as pessoas lá em Portugal, né? Enfim, eu acho que quem acompanha aqui, vem acompanhando o simpósio, vai ter uma facilidade maior, talvez, de localizar a área que eu estou tratando, né? Enfim, desde 2014, eu venho trabalhando numa região da Beira Alta Interior, macro-região da Beira Alta Interior, em Portugal, que é uma região que se localiza no centro-norte de Portugal, mas na fronteira entre a Serra da Estrela, mesmo como a Ana demonstrou aqui hoje de manhã, né? Da encosta oriental da Serra da Estrela para até a fronteira com a Espanha, né? Enfim, então, eu trabalho nesses conselhos, Conselho de Figueiredo de Castelo Rodrigo, Sabugal, Pinhel, Almeida, enfim, é o próprio Conselho da Guarda, na própria Guarda, né, que é nós chamamos de principal cidade, né, enfim. Então, tenho trabalhado com eles acompanhando uma ONG, né, que é uma ONG encarregada de fazer restauro ambiental e que se propõe justamente fazer um restauro ambiental, em última instância, reintroduzindo espécies ou refortalecendo a população de determinadas espécies que não mais existem, eu tenho acompanhado o trabalho da Rewilding Portugal, né? Essa renaturalização de Portugal, que é parte também integrante de uma rede maior,
que é o Rewilding Europe, né? Enfim, os objetivos iniciais da Rewilding Europe era trabalhar para ver como é que a gente está trabalhando com escalas muito diferentes, né? Enfim, os objetivos da Rewilding Europe iniciais eram através de 10 áreas modelo, né? Espalhadas pelo continente europeu, promover uma totalização de cerca de 1 milhão de hectares renaturalizados, né? Ou renaturalizáveis, né? Enfim, isso, evidentemente, que não funciona muito bem como áreas contínuas, mas seriam uma espécie de hotspots, né, que seriam delimitados ao longo do continente europeu, e a tarefa, digamos assim, da Rewilding Portugal seria estabelecer um corredor, né, renaturalizado, né, mais ou menos totalizando cerca de 1 milhão de hectares, né? Enfim, esse projeto ainda está em curso, né? Esse projeto já vem acontecendo, então venho acompanhando isso passo a passo, mas uma das coisas que me chamou muita atenção, logo quando eu cheguei, eu conversando com as pessoas do projeto, quais seriam as dificuldades, de certa maneira, para convencer, né, os moradores locais, os habitantes locais, de que o retorno o restauro e regeneração da natureza em Portugal seria uma coisa, enfim, bem aceita, ou seja, uma coisa favorável, né, uma coisa salutar. E uma das primeiras coisas que aparecem foi o discurso desse, e é um discurso geracional, que se separa de forma geracional, é que, enquanto nessa região as pessoas mais jovens, na faixa dos 40, 30, até muito jovens, 40, 50 anos, eram, de certa maneira, favoráveis aos aspectos da renaturalização, do retorno, né, inclusive de espécies há muito ocultas, né, como o próprio lobo ibérico, enfim, que não foi uma espécie, é bem importante que se diga, né? Não é uma espécie reintroduzida, é uma espécie que está lá, mas hoje em dia protegida por lei, né? Então, ou seja, a reocupação desse território é um processo dito corrente natural. Mas, enfim, enquanto essas pessoas dos 40, 50 anos eram mais favoráveis, vamos dizer assim, para um processo de renaturalização, os mais idosos, 60 para mais, né? Então, eram mais reticentes com essa ideia de uma reconstrução de uma paisagem natural. Isso me intrigou inicialmente, porque tem essa mudança geracional. Lembrando sempre que essa região onde eu tenho trabalhado, na Guarda, é uma região marcada, sobretudo desde os anos 70, 80, pelo êxodo rural muito forte, pelo abandono de terras, né? Enfim, indo as gerações mais jovens migrando para as grandes cidades, grandes cidades portuguesas, mas também europeias. E uma das coisas que eles quem ficaram justamente nessas aldeias, são aldeias despovoadas atualmente, são apenas os idosos, né? Enfim, que ainda estavam ligados às suas atividades agropastorismo, muitas vezes pequenos produtores e tal. Mas eles eram mais reticentes, porque aí, quando a gente começava a perguntar por quê, eles acionavam uma coisa que seria uma espécie de, falei isso hoje de manhã aqui, de uma memória afetiva da paisagem, uma ideia de uma paisagem afetiva. E, supostamente, essa paisagem afetiva, ou essa memória afetiva da paisagem, ela é construída no período da infância, né? Enquanto a gente é criança ou adolescente, em relação ao local onde nós habitamos. E aí entra uma questão interessante. A infância desses mais idosos é vivida justamente num período meio que idílico do pastoreio, das relações de transumância, né? Daquelas atividades de transumância na região. Então, sem grandes predadores, o lobo tinha realmente sido meio que... a população de lobo tinha sido caçada, enfim, estava uma população muito pequena, então não era uma figura, digamos assim, aparente naquele contexto. Então, a paisagem afetiva, a memória afetiva
desses mais antigos, né, desses mais idosos naquele momento, era de uma ruralidade idílica em que você tinha seus, né, as suas ovelhas, você era um pastor, enfim, tinha lá sua pequena parcela de produção, mas não tinham grandes problemas, né? Então, ou seja, então a memória da paisagem afetiva de infância era essa paisagem meio que idílica, né? Da ruralidade camponesa europeia, da Península Ibérica. Por outro lado, os mais jovens, dos 40, 50, tinham uma memória da região, da mesma região, meio que cataclísmica, porque foi justamente o período em que houve a introdução da plantation de eucalipto e pinos na região. Então, as memórias que eles têm são justamente dos grandes incêndios causados justamente pela plantation do eucalipto e do pinos, como muito bem a Ana já tinha falado aqui anteriormente, porque são espécies vegetais propícias justamente para esses grandes incêndios florestais. Então, para essa geração mais nova, eles falavam, bom, tudo que vier de diferente que eu tenho memória é melhor. Então, assim, que for, que não seja aquilo, está ótimo, estamos topados. Então, você tinha essas duas perspectivas em relação ao olhar, e uma muito vinculada à história do fogo, né? Então, e a memória do fogo nessa região, desse período, vai ser reativada mais recentemente. Ana demonstrou isso muito bem desses dois incêndios, né, de 2017 na costa ocidental, né, da Serra da Estrela para cá, né, em direção ao litoral, né, e posteriormente, como a Ana também mostrou, nesse grande incêndio de 2022 que toma a encosta oriental da Serra da Estrela, afetando várias áreas que são de interesse hoje desse processo de renaturalização de Portugal, né? Enfim. Então, esse temor e esse cuidado com o fogo nessa região, do ponto de vista dos meus interlocutores, que são biólogos, pessoas agrônomos, pessoas que estão envolvidas no projeto de uma renaturalização desse trecho, que compreende fundamentalmente, né, o corredor, que é o Vale do Rio Coa, né, que está conectando mais ao norte a reserva da Faia, mais ou menos a reserva da Faia Brava, próximo ali do Douro, até a Serra da Malcata embaixo, assim, mais para baixo, assim, no cantinho. Então, vocês me perdoem, os portugueses estão aqui, se eu estou falando alguma besteira... Estamos a adorar. Estamos a adorar. Sou um brasileiro falando de Portugal. Então, é assim mesmo. É sério. Vamos lá, é bom que me corrijam mesmo. Então, essa área, uma das preocupações, evidentemente, do manejo desse território, que a ideia da renaturalização é recuperar os nichos tróficos, as cadeias tróficas dos animais, mas das espécies vegetais também. A ideia justamente passa pelo controle do fogo. E onde entra a coisa dos animais aqui, que eu acho super interessante, assim, evidentemente você tem que as medidas iniciais eram justamente as patrulhas nas reservas, você tem áreas de reserva e tal, você tem patrulhas de fogo. Nesse período do ano, que já deve ter começado, mais ou menos, né? Então, e são feitas patrulhas nas extremidades das reservas diárias, né? Enfim, sovaco, binóculo, ver se localiza onde estão os focos de incêndio e tal, para tentar se precaver uma coisa emergencial. Só que uma das ideias é a identificação de por que esses processos, e aí tem tudo a ver com a reintrodução de determinados animais e a escolha de determinados animais a serem introduzidos nessa região. Essa região, enfim, de forma muito diferente do sul, do centro-sul de Portugal, o Alentejo para baixo, onde se predominam as propriedades um pouco maiores, né, são propriedades de maior escala,
No norte, são pequenas propriedades. E, ao longo desses processos, como, né, falei do processo de êxodo rural, as pessoas morrem e tal, as terras ficam meio que abandonadas, tendem a ficar muitas vezes abandonadas, juntamente com esse processo que já passou a cultura do eucalipto, passou a cultura do pinos, né? E hoje em dia o que tem é uma cultura do granito, fundamentalmente na região. Mas, então, o desafio é transformar essas terras que são degradadas por conta dessas sequências de culturas em áreas renaturalizadas, né? Como fazer isso? E aí tem tudo a ver com a introdução dos animais, a escolha de determinados animais. Bom, identificamos justamente que, além dessas espécies, dessas monoculturas que são favoráveis aos grandes incêndios, não tendo mais isso lá, e realmente não há um registro recente de grandes plantations de eucalipto nessa região onde eu trabalho, fundamentalmente. Mas, evidentemente, a terra não tem manejo, né? Ou seja, há um acúmulo de biomassa ali ao longo do tempo. Ou seja, identificou-se que há pouca perturbação ecológica nesse contexto, justamente um acúmulo de biomassa, e o ciclo do fogo, que é um ciclo corrente na região, tende a se tornar justamente um incêndio de proporções gigantescas, justamente pelo acúmulo dessa biomassa. Então, ao contrário do que se dá no sul, porque no sul justamente você tem essas propriedades maiores, com maior manejo, e é super interessante também aqueles modelos, né, clássicos de fundiários de Portugal rural dos montados, né? Tem os sobreiros, famoso. E hoje, inclusive, é o Dia Nacional do Sobreiro. Eu descobri isso por acaso. Nacional português, realmente. Isso, sobreiros azinhas que produzem as bolotas, e as bolotas caem e alimentam os porcos pretos. Sim. Os porcos pretos no sul, no Alentejo. Então, isso já gera um ecossistema que está de manejo constante, né? E então que não é tão propício ao acúmulo da biomassa. Enfim. Então, é uma região onde os grandes incêndios frequentemente não aparecem. Ao contrário do norte, justamente que são áreas que foram relativamente abandonadas. Então, entende-se, do ponto de vista dessa biologia do restauro ambiental e com os animais, que é preciso reintroduzir, é preciso produzir uma espécie de perturbação ambiental, ecológica, né? Enfim, que seja possível manejar essa biomassa, né? Então, tem toda a ideia da reintrodução dos grandes herbívoros, né? Enfim, então, há uma escolha de reintrodução de espécies de grandes herbívoros bovinos, né? Fundamentalmente. Isso aí é uma outra coisa para falar, mas aí é só a escolha dos animais, das espécies, né? E das raças dos animais também. Então, prioritariamente a raça maronesa, enfim, que tem uma evocação ancestral ao auroque, enfim, que eram aqueles grandes bovinos que foram extintos, enfim, tem uma coisa de uma paleta estética da recomposição dessa paisagem ibérica, né? Enfim, que passa também pelo critério de escolha. Então, reintroduz-se esses grandes herbívoros, bovinos, com a ideia de que eles vão consumir, né, justamente essa biomassa, não deixar tanto acumular, e pisotear também, favorecendo o extermínio das espécies daninhas e regeneração das espécies vegetais autóctones, enfim, né? Então, isso reintroduzindo o gado maronês, mas também reintroduzindo equinos também. Então, inicialmente foram introduzidos cavalos da raça Garranos, atualmente tem Garranos e Sorraio, são raças, enfim, suspeito falar que são animais belíssimos. Então, você tem uma escolha, tem uma estética, né? Tem uma escolha estética. Tem carisma. Tem que ter uma elaboração de carisma nisso também, nessas escolhas. Então, são animais que também são propícios a uma feralização mais rápida. E, enfim, para esse tipo de controle dessa vegetação local. Agora, tem situações que são situações, tanto às vezes,
mas que não tem a ver necessariamente com a atuação da associação, ou da organização, perdão, mas com ideias possíveis, né? Ou seja, a gente está trabalhando aqui, eu acho que o que me interessou do ponto de vista de um antropólogo que está interessado em produção de natureza, né? Enfim, acho que talvez a minha ruptura, de certa maneira, o meu foco de interesse não era simplesmente um antropólogo interessado na produção de cultura, mas eu falei, pô, eu quero pensar como é que a cultura pode produzir natureza. Então, acho que era um caso etnográfico propício para isso. Então, assim, para mim, era muito interessante pensar como isso seria possível ser feito, né? Então, tem um caráter experimental também na ação da associação, que já vem há um bom tempo. Então, tentar fazer com que esses processos, eles mesmo dizem, não vamos dar um empurrãozinho nos processos naturais, para depois a natureza toma o próprio rumo, né, no final das contas. Agora, isso aí são coisas mais polêmicas e controversas, né, enfim, que não tem necessariamente a ver com a atuação da Rewild in Portugal, a organização, mas tem a ver com o imaginário em torno da renaturalização, né, do Rewild. Então, aí tem desde pensar em introdução de visões europeus na Península Ibérica. Qual seria a justificativa funcional disso, né? Não há registro de que o bisão europeu, né, tenha, em algum momento, pisado na Península Ibérica. Existia no passado um bisonte ibérico, enfim, acho que não é o mesmo dessa ideia. Então, a ideia de trazer essa espécie, a justificativa seria como se colocasse uma espécie proxy, né, uma espécie substitutiva, que ocuparia um determinado papel funcional dentro do nicho trófico, que são, já, informalmente, né, já me disseram isso, os bisontes têm uma vantagem em relação ao gado, eles são tratores, né, eles são peso pesado. Então, eles conseguem consumir, o consumo de biomassa é muito mais elevado do que, mais rápido, enfim, do que as vacas, né, o gado, propriamente. Então, eles fazem o serviço pesado primeiro, seria uma primeira ação, o serviço pesado de desbastar esse processo, depois você introduz o gado, depois as espécies um pouco mais leves, né, assim você vai fazendo isso. Mas existem em torno do Rewild está cheio de controvérsias, né? Temos uma série de controvérsias que são importantes serem ditas, mas que não deixam de ser interessantes do ponto de vista analítico. Sem dúvida. E do ponto de vista antropológico, produção de natureza é extremamente útil. Isso tem bisonte, mas tem outras espécies também que eu posso falar mais caso. Sim, muito obrigada. Obrigada a ambos por esta introdução ao trabalho de ambos e à contribuição que ambos já estão a dar, riquíssima e muito inspiradora, para o tema que aqui nos traz. E eu ia convidar ambos a pensar um pouco sobre o tema desta mesa, se calhar começando pelo Rodrigo, para voltarmos, que é o tema, que é aliás um dos objetivos que o projeto Abide tem, mais para o seu final, é de imaginar um modelo de governança dos desastres, e em particular do fogo, que tenha a contribuição mais que humana, por mais que humana entendemos de elementos não humanos, mas principalmente dos animais, não é? Estamos bastante interessados na fauna. E o exemplo que o Rodrigo, tanto a experiência que o Rodrigo tem e do que nos falou, parece bastante evidente que o próprio MIF já é uma experiência de uma governança mais que humana, no sentido em que os regimes de fogo já influenciaram, já ditaram a própria política do MIF, não é? E, por outro lado, os conhecimentos ancestrais dos povos indígenas que o MIF acaba por integrar, e que o Rodrigo foi central nesse reconhecimento, institucionalização do reconhecimento desses conhecimentos ancestrais, eles próprios também já trazem muito do que é o mais que humano. Então, a minha questão seria, os animais estão aí representados ou não? E o que é que falta fazer para que nós consigamos trazer para uma política de manejo do fogo e de manejo dos desastres, das catástrofes, no caso do fogo seriam os incêndios, não é? Em que os próprios animais também estejam representados, porque vemos claramente que neste MIF
Os diversos regimes de fogo, que é um elemento não humano, estão lá, não é? Estão também a frutificação, as árvores acabam por estar representadas, ainda que podemos dizer que os animais estão indiretamente representados, como referiu, porque depois, por via da frutificação, certas espécies são atraídas. Falta fazer alguma coisa? O que é que nós poderíamos fazer ainda mais? Onde é que poderíamos ir mais além, levar mais além este MIF e esta, de maneira a poder integrar os interesses dos animais? Com certeza, eles estão incluídos, né? Eu acho que quando a gente vai fazer o manejo de uma área, de uma paisagem, né? Quando você altera a paisagem, quando você muda, quando você maneja ela, você vai ter um efeito sobre esses animais. E esses efeitos eles são observados no dia a dia, por quem está manejando, né? Ontem a gente teve uma discussão aqui sobre o papel científico, né? Eu acho que a pesquisa ela é importante, mas quem está lá no dia a dia, a comunidade, né? Quem está manejando, as pessoas que estão ali, a gente já está visualizando os efeitos, né? Eu acho que às vezes de forma até subconsciente, né? Às vezes a gente não tem uma metodologia específica, mas a gente está vendo, olha, esse ambiente ele está tendo mais vocalização de animais, como a gente falou muito aqui sobre os sons, a gente está vendo mais indícios de animais, eles estão a gente vê, estão se aproximando mais, a gente vê muitas comunidades dizendo isso. Os gerentes, onde vocês fizeram o trabalho, falam muito isso, desse aumento da fauna no local, né? Então, assim, esse é um ponto muito importante nesse manejo integrado do fogo e no manejo das queimas prescritas. Eu acho que a questão é mais, ela é como qualificar isso, né? Eu acho que talvez isso não esteja muito bem visualizado, a gente não consiga ver, não esteja bem qualificado, quais são as espécies, porque obviamente isso depende muito também de quais espécies são importantes para aquelas comunidades, né? Então é claro que uma comunidade indígena ela vai ter um olhar mais específico sobre aqueles animais aos quais ela está ligada, seja por ser um recurso importante Caça. em termos de alimentação, caça, ou até mesmo espiritual, né? Também tem uma questão espiritual muito ligada a tudo isso. E como que a gente vai fazer para inserir isso nas decisões de manejo também é um desafio, porque a gente tem muitos dos experimentos que são feitos nessas áreas são feitos com animais indicadores, que geralmente são animais pequenos, formigas, etc. Mas como é que a gente vai avaliar o efeito do fogo sobre a anta, sobre a onça, sobre o bisão, né? Sobre esses animais grandes que se deslocam por grandes áreas? Eu acredito que seja um pouco mais difícil da gente poder determinar isso e usar isso como ferramenta para fazer essa decisão de gestão. E também qual a priorização. Por que que eu vou priorizar uma espécie ou a outra? É um caráter, como que você chamou de estético, né? Eu acho esse animal mais bonito do que o outro, né? A gente tem o caso da África, por exemplo, onde você tem uma priorização nos parques da visualização dos animais no manejo do fogo, que é importante e é válido, né? Também, mas a gente também precisa lembrar que existem aqueles que são invisíveis. Exato. Muito importante para o ecossistema. Exatamente. A natureza não tem uma valoração entre espécies. Isso eu acho que são os desafios, né? Como que a gente vai traduzir, como que a gente vai estabelecer essa valoração desses animais dentro do manejo, como que a gente vai inserir isso tudo. Como é que imagina que isso possa ser feito? Exatamente, para que isso possa se tornar, ajudar como gestão, como tomada de decisão, né? Porque os animais são importantes, mas hoje a tomada de decisão nesse planeta tomada por humanos é uma decisão humana, né? Seja só para dinheiro, ou seja para conservação, né? A gente... Mas eu fiquei pensando aqui uma outra coisa, assim. Eu gostei muito de ver o professor falar, uma experiência fantástica, eu já tinha ouvido falar, e pensar um antropólogo fazendo isso. Antropólogo, né? Um antropólogo fazendo isso. E eu sempre lembro que, né, de certa forma, o nosso trabalho com a produção de frutos e de caça, eu sempre lembro que eu sou um agrônomo, né? Então, cada um tem aquela tendência de puxar um pouquinho, né? Às vezes eu penso, por que que a gente estudou fruta e carne? Talvez seja um pouco da minha herança de agrônomo, né? E aí depois houve, não foi o único experimento que teve sobre
o manejo com queimas prescritas no Brasil, a gente teve uma chamada do CNPq que teve um aporte muito grande de biólogos, justamente vendo essas espécies indicadoras, que demonstrou que não teve efeito sobre a população de lagartos e várias outras espécies, por exemplo. Mas a gente teve muito pouca participação das ciências sociais. Então, assim, qual é o efeito de tudo isso que a gente está fazendo nessas comunidades? Né? Como eu fiz a pergunta ontem, são comunidades que elas estão passando por processos de transformação muito rápidos. A gente tem que pensar como que vão estar essas comunidades daqui a 10, 20 anos e começar a adaptar as políticas públicas agora. E eu acho que esse é um papel muito importante das ciências sociais. E eu sinto uma falta desse papel dentro das nossas avaliações. Né? Tanto da queima prescrita, como também falando, por exemplo, do programa de brigadas indígenas. Você tem um aporte financeiro, né? Você tem mudanças significativas agora. Quem manda não é mais só a questão tradicional e cultural. Por exemplo, o filho do cacique. Você está inserindo uma outra instância de poder, que é o chefe da brigada. Né? Então, quais são os efeitos disso na comunidade? Como que a gente vai lidar? Eu acho que isso é muito importante. Então, acho que a gente precisa de um caráter mais multidisciplinar para inserir essas coisas. E está a ser feita alguma coisa para inserir os cientistas sociais, por exemplo, nessas equipes de... Interessante que nessa chamada que a gente fez com o CNPq é o Centro Nacional de Pesquisa Científica do Brasil, a instituição que aporta, o principal aporte de recursos para pesquisas no Brasil, estava previsto essas avaliações sociais e econômicas, mas não houve propostas dos pesquisadores. Que talvez, não sei, talvez seja uma questão da dificuldade de lidar com isso, ou talvez seja uma questão de ter um distanciamento tão grande, talvez, que isso nem foi levado em questão. Mas é uma coisa que para nós é importante, a gente já tentou fazer algumas chamadas, e vamos ver se a gente consegue, no futuro, ter pesquisas nesse sentido que possam nos indicar esses caminhos. Impactos nas comunidades. Exatamente. E, entretanto, biólogos já estão inseridos nessas equipes, de maneira a integrar as mudanças na fauna nesses territórios. Nós temos os analistas ambientais, dos órgãos ambientais, que estão lá no dia a dia, mas especificamente de pesquisa, aí tem o que a gente chama das chamadas. Então, a gente pega um pouco do dinheiro que é aí para a gestão, tira da gestão e joga nesse órgão que é o CNPq, e ele abre editais para pesquisadores, inclusive pesquisadores da UNB, a Isabel, que teve aqui ontem, fazendo as suas pesquisas sobre, principalmente fauna e flora, geoprocessamento, essas coisas, mas as ciências sociais a gente gostaria de ter mais integração com eles, acho que seria importante. Quem sabe hoje nasce aqui uma bela parceria lá na da UNB. Foi interessante. Entre hoje e ontem, não é? Guilherme, o Rodrigo e a Isabel possam, numa futura chamada do CNPq, colaborar. Guilherme, também gostava de te ouvir sobre este tópico. A minha questão para ti, vou lançar uma outra provocação, mas depois também gostava de te ouvir sobre isto. Vou emendar aqui, vou chegar no... A provocação seria, no fundo, é a mesma pergunta que também coloquei ao Rodrigo, não é? Como é que podemos imaginar um modelo de governança mais que humano em que os interesses e as vozes dos animais estejam presentes, sem ser através de um certo ventriloquismo que nós fazemos um pouco a todos, nas ciências sociais às vezes também. E no caso da renaturalização em particular, vês ou não uma contradição entre o projeto da renaturalização, que no fundo há uma decisão humana bem antropocêntrica de cima para baixo de decidir reintroduzir certas espécies, e este projeto de construir uma governança mais que humana, que será mais de baixo para cima, em que então nós vamos atender às subjetividades dos animais. Pronto, seria o meu ponto de partida. Uma ótima questão, sim. Provavelmente eu vou me esquivar da resposta. Tá bom. Já vou te dizer antes para não ficar... Não é para chegarmos a respostas, é mais para imaginarmos o futuro. Vou começar com um gancho que o Rodrigo tocou. Assim, lembrar, assim, eu não sou um especialista, né, nas ciências sociais em relação a manejo de fogo, muito pelo contrário, mas sou muito amigo de uma pessoa que é o Guilherme Moura Fagundes, né, professor da USP, também o nosso estudante aqui. Também nosso conselheiro, meu pai. Mestrado e doutorado aqui no UNB conosco,
e hoje professor da Universidade de São Paulo. E ele é um cara que tem estudado durante muito tempo, e até hoje a tecnopiroddiversidade, né? Os processos de manejo, de operação técnica do todo do fogo. Bom, mas assim, vamos tentar pensar aqui com vocês. Eu acho assim, que essa ideia de uma governança do fogo envolvendo, de certa maneira, essas agências animais, que aí eu acho que confunde um pouco, né? Eu acho que se sobrepõe a ideia de agência com a ideia de valência, né? Ou seja, os animais que possuem determinadas agências, mas que são utilizados como valências pelos humanos que têm justamente o intuito de recompor essa paisagem, fazendo essas inúmeras escolhas, enfim. A ideia de combate ao fogo é um mote, ou de combate aos incêndios, né, florestais, é um mote importante nesse contexto, tanto de Portugal, mas também da Europa, fundamentalmente, porque enfim, é algo que é muito presente e, de certa maneira, bem, bastante diferente do cenário aqui no Brasil, na América do Sul, na medida em que, salvo engano, nenhuma, e aí isso pode ser desconhecimento meu, né? Enfim, as técnicas ancestrais de manejo do fogo não se revelam, digamos assim, no interesse das práticas vinculadas à renaturalização. O que há de interesse é justamente o conhecimento técnico-científico de como seria possível, através do restabelecimento de uma cadeia trófica, inibir, digamos assim, esses cenários de incêndios mais descontrolados, no final dos contos, através da agência, da introdução de determinados animais que funcionam como valências a partir de suas agências. E aí entra na história do bisonte, que enfim, é muito mais uma idealização do que uma prática, mas sim a entrada de determinados grandes herbívoros com esses determinados fins. Tem uma outra coisa, só que às vezes a ideia, eu acho que isso que é bacana, né, de pensar a coisa da valência, eu acho que tem isso, né, parte da valência para se chegar na agência, nesse caso específico. Mas tem situações em que parte-se da agência para depois você chegar na valência, por exemplo. Também é algo bastante novo, bastante recente, em Portugal, fundamentalmente, que parece que uma população de castores europeus que chegaram na margem portuguesa do Douro. Toda uma grande controvérsia, esses castores foram introduzidos extraoficialmente, digamos assim, não tem nada a ver, gente, tem nada a ver com o pessoal da Rewilding, alguém botou os castores lá, tem nada a ver isso no passado, mas a população chegou, fundamentalmente, não se sabe quem chegou em Portugal, mas hoje, a partir dessa suposta e muito tímida chegada dos castores, há uma apropriação da agência desses castores para pensar o que poderia ser essa valência dentro da gestão e da gestão ambiental, dessa governança do clima, do ambiente, partindo do pressuposto que sabe-se que as populações castadoras são agentes propícios à recuperação de charcos e de ribeirões, enfim. Então, ou seja, a ação contínua deles promove a propagação de áreas úmidas, né? Enfim, o que seria também algo que seria favorável para, de certa maneira, inibir ou coibir a propagação do fogo. Enfim, aí estou falando de uma agência muito específica de um animal que é apropriada para um discurso, digamos assim, um discurso sociotécnico, né, de como é que esse animal pode contribuir com um determinado projeto, né, enfim, ou a recuperação não é um animal, mas a recuperação da população desses animais pode contribuir com esse projeto.
Isso tem a ver também com outras ações que, aí sim, tem a ver com a organização, com a Revising Report, das agendas deles, inclusive a recuperação de cursos de rio, ou seja, a destruição de barragens históricas que foram sendo feitas ao longo, né, e foram barrando o curso dos rios. Então, esses trechos que estão dentro de áreas administradas pela associação, hoje em dia há uma pauta, uma agenda para recuperar esses cursos de rios também, ampliando as áreas úmidas também. Então, pensando idealmente que no futuro possivelmente haja uma população de castores que possa ocupar esse espaço. Então, você tem uma ideia de repromover essa renaturalização a partir dessas agências, né? Uhum. Que vai se tornar efetivamente uma valência, né? Agora, tem vários... quando a gente busca informações e ideias sobre essa coisa da reintrodução dos animais, a gente encontra milhares de coisas, né? São histórias fenomenais, justamente, que não tem a ver com fogo necessariamente, mas tem muita coisa. Muitas histórias. Muito obrigada. Se calhar então podemos abrir aqui a nossa audiência, de certeza tem perguntas. Uma primeira ronda de questões aqui à audiência. Online não temos perguntas. Em Portugal agora também já é de noite. Alguma questão? Sim? Também é um bocadinho nós e tentando abranger as duas perspectivas, as duas abordagens diferentes que vocês discutiram um bocadinho. Portanto, utilizar o fogo num processo natural ou tradicional como Brasil, e o rescaldo também, não necessariamente em relação ao fogo, mas a recuperação da habitat tradicional. E o que eu receio, às vezes, e pode ser enraizado, é que se publicita, e perdoa-me se não é a palavra certa, se vende esse tipo de atividades com palavras bonitas, como tal, seja o que for, e que às vezes há menos base lógica nas decisões e há muita ênfase nos resultados que não. E eu queria saber como é que vocês veem esses processos, ou seja, acham realmente que tudo isso é bem fundamentado, dá muito trabalho que podemos ter todos sobre como as espécies trocaram mais, mas até que ponto é que isso é realmente ecologicamente fundamentado e não mais, não é aumentado em relação à realidade dos resultados, ou seja, quanto é que isso é refletido na realidade e não, eu não quero usar a palavra vendido, mas acho que vocês conseguem é publicidade, passamos para o exterior, tentamos sempre, mesmo quando estava consciente nas feiras primárias, eles não sempre, nós dizemos mais as coisas boas, nós contamos para fora o que é de bom. As coisas más nós nunca dissemos. O que é que acontece nestes processos? Ou seja, quando nós falamos para o exterior, ou se falamos para o governo, estes desenhos que seja bom, não é? Quanto é que vocês acham que há aqui uma interferência dos nossos desejos de querer que os resultados sejam positivos? Ou se realmente vocês estão perfeitamente confiantes que é tudo bom e que todas estas intervenções, seja a naturalização, seja a feita, são efetivamente boas ecologicamente para as pessoas, para todo o sistema? E desculpem se é mais minha pergunta, eu sei. Não, é excelente. Tem que provocar. Posso? Bom, Anne, primeiro, assim, eu queria dizer que você colocar fogo, depois de tanta propaganda negativa que a gente fez por décadas, dizendo que todo fogo era ruim, realmente precisa de muita propaganda. A gente precisa saber vender. Exatamente, porque há todo um imaginário da população, da sociedade, né, de que o fogo é ruim. E imagina, esse é um programa governamental
que maneja com fogo mais de 1 milhão de hectares por ano, só em terras indígenas. Então, assim, você está pegando recursos, inclusive helicópteros, né? Porque em alguns lugares os regimes de fogo são conforme a cultura daquelas comunidades identificou e eles que planejam, mas para você atingir essa escala, você precisa ter caminhonetes, você precisa ter, inclusive, em alguns casos, aeronaves. Então, você está, em primeiro lugar, dizendo. Primeiro, é difícil justificar para a sociedade. Segundo, é difícil você justificar para o Estado brasileiro que você está usando dinheiro, né, para colocar fogo. Né? E mais um ponto importante nisso. Se tiver um incêndio em algum lugar e a gente for lá e tentar combater aquele incêndio, mas fizer da maneira toda errada, mesmo assim a gente é chamado de herói. Porque a gente foi lá tentar combater o incêndio. Mas se você fizer uma queimada prescrita, dentro de todas as prescrições, e você errar, você vai ser massacrado e pode, inclusive, responder a processos, inclusive na justiça, não só internos. Então, é uma atividade difícil. Ela não seria uma atividade, eu tenho certeza, que estaria sendo feita se ela não fosse extremamente necessária. Se não houvesse imensas evidências científicas e conhecimento tradicional e populações tradicionais, e pelo menos uma parte da sociedade dizendo que é necessário fazer, né? Então, eu acho que, assim, é difícil, é necessário propaganda. É claro que a gente procura ressaltar as coisas boas, mas cientificamente também existem falhas de conhecimento, existem indicativos de que pode ter né, ajustes a serem feitos, etc. Mas eu não tenho dúvida de que é uma atividade necessária. Nós temos uma experiência muito clara em não usar fogo, né? Nós temos muito claramente quais são as consequências: incêndios incontroláveis, mesmo em locais que a gente tem uma excelente infraestrutura, onde está sendo investido muito recurso para proteção. A gente sabe que com 10, 15 anos de acúmulo de combustível, em um ano com condições ambientais extremas, com vento fortíssimo, há 4 meses sem chuva, numa onda de calor de 45 graus, aquilo vai pegar fogo, e se a gente conseguir salvar as pessoas que estão lá na frente, já é uma grande coisa. E que vai morrer bandos de 150 animais de uma vez só, como aconteceu com Queixadas em Emas, né? E aí a gente fala tanto aqui quanto em Portugal de ilhas, paisagens fragmentadas. Então, você matar uma população, 90%, 99% de uma população num lugar que é uma ilha, é um efeito, né, muito, muito deletério, às vezes irrecuperável, né? E a gente sabe que aonde a gente está usando todas as evidências científicas os efeitos na fauna são mínimos, pelo menos os efeitos diretos de morte praticamente não existem, né? Há uma heterogeneidade de habitats, de habitats não, mas há um mosaico de áreas queimadas ali que vai beneficiar a biodiversidade. A possibilidade de incêndios de grande magnitude é muito menor. Então, eu falaria com muita tranquilidade de que não há dúvida da necessidade do uso da queima prescrita. E mais uma coisa, estamos numa savana tropical, que é o ecossistema mais dependente do fogo no mundo. E das savanas tropicais, o cerrado brasileiro é o mais dependente do fogo. Então, assim, se for errado usar aqui, está errado tudo que está sendo, né, pregado no mundo. Então, assim, mas há muitos ajustes a serem feitos, há muito estudo a ser feito. Isso não quer dizer que, né, que se atingiu ali né, até porque as coisas são dinâmicas. E decisão com a informação que tem. Eu, só para fechar, eu acho que o que a gente corre risco é o contrário, né? Justamente sempre existe o fantasma de voltar ao período do fogo zero, de decisões verticais, de cima para baixo, por causa de algum erro, por causa de alguma coisa, ou uma mudança
radical política ou técnica que possa chegar e dizer não queremos mais isso. E aí a gente voltar com o cenário de antes, que era um cenário de grande risco pelo acúmulo de combustível, de grande risco pelo conflito que isso criava com as comunidades que usavam o fogo, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre estar atento a esses retrocessos. E daí justificar que o poder também, não é? E por isso é importante uma publicidade consciente, digamos, né? E as fake news, né? Desculpa, mas assim, eu acho muito importante isso também. Todos os anos a gente é massacrado por fake news. Esse ano a gente está num período a gente está no ano de eleição aqui no Brasil, aonde existe toda essa coisa, tudo que o governo está sendo feito, e a gente sabe toda essa questão da extrema-direita com a proteção ambiental, ela existe sem querer tomar um lado político, mas ela existe, é óbvio. E então, assim, a gente vê, por exemplo, os fazendeiros brasileiros, eles passam pelos nossos brigadistas uniformizados, com carro identificado, eles identificados como agentes do governo, com o pessoal da polícia dando apoio na estrada, com cones, com as coisas avisadas antes, eles passam com o celular, sabendo que aquilo é uma queima prescrita, e eles passam com o celular dizendo: olha aí, o governo colocando fogo, os índios estão colocando fogo para culpar o fazendeiro, para culpar o Bolsonaro. Isso são vídeos que estão na internet, né? Basta fazer uma pesquisa simples que você vai ver, todos os anos a gente é massacrado. Então a gente também, toda essa questão da narrativa e das redes sociais hoje. A pessoa pega alguém colocando fogo, é muito fácil ela transformar aquilo numa coisa como se fosse responsável pelo problema dos incêndios que vai estar lá daqui a 3 meses depois que ele está fazendo aquelas queimas. Era até emendar na sua pergunta, o Rodrigo também fazer isso nos riscos dessas fake news, desses giros das narrativas, né, que estão acontecendo muito, ser positiva a utilização do fogo. Daqui a pouco aparece justamente o cara do agronegócio dizendo: não, mas eu estou fazendo uma coisa positiva, olha lá, o governo está dizendo que é positivo, mas usando de uma forma completamente irregular, né? Ou seja, completamente fora de propósito. Que aí eu acho que tem muito a ver com isso também, eu já trago por causa da renaturalização. É bom que se diga que, assim, estou falando de uma experiência de renaturalização, que é o do rewilding. Existem vários rewildings ao longo ao redor do mundo, cada um com uma especificidade, com uma cara, uns mais viajandões e outros mais pragmáticos. O que se faz em Portugal é fundamentalmente muito pragmático e tem tudo a ver justamente, se faz aquilo que é possível a partir da legislação ambiental, né? Se faz justamente com fiscalização e segundo a regulamentação do ICMF, no final das contas, faz-se eventualmente estudos detalhados, né, sobre população de presas, enfim, né, levantamentos de possibilidade de reintrodução de animais diante disso, e também com assessoria técnica de universidade, na Universidade de Aveiro, o pessoal tem sempre fazem parcerias com o pessoal para isso. O resultado disso, digamos assim, no final de contas, são ações no sentido mesmo da reintrodução extremamente modestas, assim, extremamente modestas. Então, assim, estou falando de uma forma que é, assim, para dar uma ideia do que é o ideal do negócio, no final das contas, mas, na prática, o que se faz é de uma escala muito ínfima, que ouso dizer que não teria, na escala real, da maneira como se dá agora, não tem um impacto ambiental como se almeja, obviamente. Teria que aumentar muito a escala para o negócio funcionar. Então, você tem opera-se, digamos assim, dentro de regulamentações. Tem fiscalização veterinária, os animais são todos controlados por isso, né? Tem todo um controle, né, regulamentar para esse tipo de questão. Agora, é importante para eles também, assim como é importante, de certa maneira, para mim, ao falar deles, meio que criar
esse cenário para se tornar mais até mesmo caricato, digamos assim, para as pessoas entenderem o que está sendo proposto, em relação ao outro modelo de conservação ambiental, né, que vinha antes. Então, ele se opõe justamente a modelos mais da biologia da conservação mais, chama assim, mais dogmáticos ou mais clássicos, né, justamente pela noção que eles chamam de proatividade, né, ou seja, não é possível pensar em conservação ou restauro, regeneração ambiental sem uma ação antrópica, sem o interesse antrópico também, mobilizado em conjunto, né, tipo, por que? Isso é uma pergunta que eles sempre se fazem e trazem para isso, né? Por que renaturalizar? Por que trazer as paisagens naturais? Qual é no final de contas, o que se ganha com isso? Se você não tiver essa resposta junto à população, a coisa não vai funcionar. Assim, você tem que ter um nível de convencimento, de inserção, de engajamento da população a partir de outras atividades, fundamentalmente, né, atividades agroecológicas, né, de produtos, pensando em produções locais, turismo ecológico, esse tipo de atividade. Então, assim, tem uma importância, assim, de dizer o que eles fazem diferente, ou o que eles propõem fazer de diferente em relação à biologia da conservação de até então, que seria uma coisa, eles entendem como seria uma postura mais passiva, eles propõem que se tenha uma postura mais ativa em relação a isso, ou seja, vamos tomar a frente, depois os processos naturais tomam o seu caminho e beleza. Mas a gente não pode esperar. Aí tem uma questão de um discurso um discurso de consciência ambiental, falando, olha, se a ação antrópica foi responsável pela degradação ambiental numa escala vertiginosa em pouco tempo, a gente não pode se dar ao luxo de esperar que a natureza, que funciona em ciclos muito mais lentos, né, se regenere simplesmente de forma autônoma. Ou seja, há um compromisso moral, segundo a própria lógica do restauro dessa galera do Rewilding, em acelerar o processo de restauro. Né? Enfim, então, se há a possibilidade de acelerar esse processo, nós o faremos. Isso em si é controverso também dentro da própria biologia da conservação, mas é um campo de disputa ali que existe e que acontece. Enfim, tem várias perspectivas da renaturalização, rewilding, refaunação, que são respostas a esse processo de vazios de fauna. Né? Por exemplo, no Rio, agora tem o Refauna, né, que é uma associação que está reintroduzindo, Rio de Janeiro, né? Está reintroduzindo determinados animais na floresta da Tijuca, que já é uma floresta replantada, né? No Rio de Janeiro. Então, eles estão introduzindo jabuti, introduzindo bugi, introduzindo jabuti, bugio. São espécies de lá? São espécies locais. Da Mata Atlântica, de uma forma geral, né? Enfim. Mais em Guapimirim, que é uma cidade mais no interior do sopé da Serra dos Órgãos, também no estado do Rio, então um projeto maravilhoso, que é o projeto de reintrodução da anta, né? Então, trouxeram a anta, que é uma espécie que estava desaparecida do Rio, né? Tinha sido extinguido há mais de um século, estão reintroduzindo ela dentro da reserva de Guapimirim, lá da Régua. Agora, recentemente, também eles estavam reintroduzindo a arara carindé. Também. Então, estavam introduzindo na cidade do Rio de Janeiro. O que é fenomenal, porque causa um impacto. Hoje eu acordei. Quem mora em Brasília, não se estão estranhando. A gente tem esse privilégio, né? Eu estava saindo do apartamento onde eu estava, pegando isso de manhã cedinho, abri o carro. Quando eu olho, escuto um barulho. Uma palmeira assim, que em cima tinha duas araras azuis. Até fotografia, eu falei, pô, que barato, né? Ontem também vi aqui uma no Campos, à saída do ano. Esses encontros, né, multiespécies são fenomenais aqui no Brasil. No Rio,
acontece, capivara, eventualmente jacaré, eventualmente cobras, então, mas esses encontros, por exemplo, das araras estão sendo agora reatualizados. Eu lembrei hoje de manhã, que estava falando vou parar nisso, desse projeto das fotografias da ciência cidadã e tal, tem a ver justamente com a introdução dos jabutis na Floresta do Tico, que é uma área de visitação da criança, escola, vocês vão lá. Então, tinha um projeto, cada jabuti ele tem uma numeração e é monitorado. Então, são soltos lá e tal. E tem um estímulo para a comunidade, fala assim, se você viu um de nós, fotografe e mande para tal, não sei o quê, como... E cada número tem um nome, então cada jabuti tem um nome. Então, e é tão bacana, assim, porque a mobilização... o pessoal fala das espécies carismáticas. Eu acho que o jabuti tem um carisma imenso. Acho que o pessoal fala, jabuti, tartaruga, bicho, né? Cara, eu acho que tem um carisma imenso. E quem já viu, por exemplo, crianças em torno de um jabuti, é fantástico. É um animal que captura a atenção. Eu lembro uma vez que a gente estava... que foi um zoológico, né? Um zoológico desses ali, porção de criança correndo, criança corre para cá, criança corre para lá. Daqui a pouco avistaram assim, um jabuti dentro do recinto lá e tal. E eu acho que eles saíram comendo, né? Alimentando. E as crianças de repente pararam. E aquela coisa daquela temporalidade do animal todo, as crianças pararam de correr e ficaram fixadas na coisa da temporalidade do animal. Então é isso, acho que esses jabutis estão sendo, também capturam esse encontro fortuito na floresta, às vezes o bicho está atravessando, tem vias que são de carro, ele está atravessando, você tem que frear, esperar o bicho passar e tal. Altera a nossa temporalidade. Altera a nossa temporalidade, exato. E tira essas coisas das fotografias, muito, muito bacana. Então, também um esforço no Rio estão chamando de refaunação, né? Não chamam de wild. Eu estou imaginando aqui o jabuti correndo para se esconder. Mas não aguenta mais, as pessoas virando assim, o jabuti pode estar, né? E das crianças a gente está subindo na árvore para fugir das pessoas. Mas eu queria fazer um comentário. Em breve, ouvindo o professor falar isso, me veio na cabeça como da evolução da gestão ambiental no Brasil. Porque em 2002, quando eu entrei, além da gente ter uma política de fogo zero, e hoje a gente tem uma política de manejo integrado do fogo, naquela época também você falar sobre reintrodução de animais ou refaunação era um tabu, era proibido. E eu lembro que na Estação Ecológica Serra dos Araras, onde eu trabalhei, era um local de ocorrência dos jabutis. Lá no Mato Grosso, eles foram extintos, não tinha mais nenhum. E um dos primeiros projetos que eu fiz foi justamente sugerindo a chamada reintrodução na época, a partir de centenas de jabutis que tinha no zoológico de Cuiabá. E a resposta foi, daqui de Brasília, de que não ia poder fazer o projeto porque era preciso estudos prévios sobre o efeito da reintrodução do jabuti na fauna local. Eu fiquei imaginando como é que eu vou fazer um estudo do efeito de jabuti na anta. Sabe? Então, assim, e tem muito a ver com aquilo que a Isabel falou ontem também, assim, né? A gente ficar nesse ambiente de queremos mais pesquisas, queremos mais coisas e partir para uma gestão mais proativa. Como você falou, tem a questão da biologia da conservação, que você deve ter tido batalhas. Eu não tive batalha, mas eu acompanho, assim, né? Mas que tem uma interface com esse assunto e a gente tomar essa opção, que é uma opção mais pragmática, de tomar decisões, né? Porque, como alguém disse ontem também, não decidir, foi o Rodrigo que disse, aliás. Foi Isabel, ela sempre disse. Não decidir é pior do que decidir mal, essa é a coisa saber. Julgo que havia mais, vamos talvez fazer uma última ronda. Creio que o Bernardo tinha uma questão para colocar. Não sei se há mais alguma questão. Então mais duas questões. Bernardo e depois Denise. Eu quero expressar minha satisfação por esses 2 dias e eu tive um conhecimento zero sobre o assunto, nessa comunidade de interesse. Um pouco mais alto, pode ser? Eu quero expressar minha satisfação de estar aqui, especialmente comigo nessa mesa grande, ao final,
Eu vi conhecimento zero sobre fogo, manejo, seus tipos de manejo socioambiental, ecosistêmico, falado. E quero dizer que o lugar do qual eu estou falando é de um antropólogo estudando a relação humano-animal, estudando animais de estimação e desastre hídrico de 2024 no Rio Grande do Sul. E fico pensando em comparações que podem ser muitas. E, enfim, chama a atenção que, do ponto de vista da composição, do nome da mesa, talvez a gente tivesse que repensar não numa governança mais humana de desastres, mas talvez numa leitura mais humana da governança dos desastres. Porque eu acho que os animais ainda estão muito distantes dos dispositivos e modos de atuação das diferentes agências que lidam com desastres no Brasil. Nós temos, enfim, Sistema Integrado Nacional de Informação em Desastres, nós temos as capacitações das diferentes defesas civis, tanto para situações de desastres silvestres, mas principalmente desastres em zonas urbanas, nos quais, pelo menos até 2024, os animais não entravam as organizações do Estado e da sociedade civil. Pois bem, em março deste ano, o presidente Lula sancionou o Plano Nacional de Acolhimento de Animais Resgatados, que tem dimensões relacionadas justamente a desmatamento, a fogo, tem muitos quesitos, dos itens que se refere ao próprio Cerrado, assim como ele inclui uma linha mais doméstica de estimação em situações de desastre. Então, é muito inspirado, e veio na sequência da maior desastre da história do Estado, da história do Brasil, que foram as enchentes do Rio Grande do Sul, que se poderia pensar em manejo ecossistêmico ali, pensando na região de Porto Alegre, que é na frente de um lago imenso, que é o Guaíba, no qual os lagoares produziram a enchente. É que, na verdade, a enchente ela retomou o leito que se conhecia de muitas décadas atrás, que estava nos mapas. Então, de manejo ecossistêmico, isso, em primeiro lugar, deveria se levar em consideração o manejo hídrico e uma não ocupação que, infelizmente, não se pode voltar atrás, que é a ocupação empurrando populações periféricas, seja para outras bordas da cidade, mas também para as regiões mais afetadas. Tá? Mas, assim, algumas ações práticas podem ser inspiradas nesse plano nacional de acolhimento. Por exemplo, eu não sei exatamente se tem nesse plano, mas, por exemplo, condicionar o licenciamento ambiental, a capacidade do sujeito que vai fazer o licenciamento ambiental de atuar efetivamente em situações de desastres envolvendo não apenas a fauna, aliás, a flora, os animais que serão afetados se a unidade afetada for a que pretende cadastrar. E também incluir indicadores de bem-estar animal nesses registros, desses sistemas de informação de desastre, além de capacitações em diversos meios. Então, eu digo, o animal, apesar de se falar muito na mídia, nas redes sociais, os animais, eles ainda, talvez mais os animais silvestres, mas, por exemplo, animais domésticos e animais domésticos de estimação, eles entram um pouco no radar da legislação, dos dispositivos institucionais, em que se vai enfrentar essas situações que são diversas, mas são únicas, pela ocorrência de um fenômeno disruptivo súbito, que é o desastre, seja incêndio, seja inundação, poderia ser um terremoto, poderia ser um vulcão.
incluir indicadores de bem-estar animal nesses sistemas. Quer dizer, eu acho que tudo isso alarga a nossa concepção de uma leitura mais humana para efetivamente incorporar animais como sujeitos, não apenas de um sofrimento, mas sujeitos de cuidado que compartilham conosco uma vulnerabilidade que nos afeta em ambas as situações, incêndios, e inundações, todos os exemplos invocados, que poderiam ser em outros, que nos remete à concepção ainda bastante antropocêntrica que é preciso combater do que é o enfrentamento desse tipo de situação, infelizmente, cada vez mais recorrente no nosso país. Obrigada. Se calhar recolhemos um outro comentário. Denise. Sim, meu nome é Denise, conheci brevemente a Pedro Mônica, foi uma satisfação enorme, mas não conheço ainda, conheço agora os demais. Eu venho de uma área distante, talvez, desse campo de discussão. Eu sou professora da Departamento de Administração e trabalho mais precisamente na área de marketing. E um dos pilares, não apenas esse, mas um dos pilares da área de marketing é justamente a comunicação. É o que estávamos falando aqui, né, sobre como comunicar isso, um resultado que é, a priori, contra-intuitivo. Bom, vamos queimar, então, e isso é bom para o meio ambiente, como comunicar isso para a sociedade, para outras comunidades, como isso deve ser feito, né? Não é simplesmente, né, colocar fogo nas massas, mas sim fazer algo de modo controlado, algo que tem toda uma equipe preparada para isso. Então, pensando nisso, pensando tanto na necessidade de comunicação para a sociedade e pensando aí em talvez elementos para combater fake news dentro desse espaço, uma sugestão seria, dentro do projeto do CNPq, pensando aí em áreas diversas, fazer sociólogos, antropólogos, mas também pessoas da área de marketing para pensar nessas questões. Então, acho que pode ser um pouquinho do projeto de vocês e dar mesmo para o sucesso desse projeto, para, né, a prosperidade desse projeto, porque se a sociedade não entende, se o governo não entende, fica facilmente voltar ao estado de fogo zero e isso é o correto, né? Algo que parece correto. Agora, eu tenho uma pergunta, principalmente o Guilherme comentando sobre a pesquisa. Você trouxe que essa questão de vamos mudar do estado do zero para pensar em fogo controlado, e isso vai nos ajudar. Isso já tinha relatos prévios dentro da literatura, ou foi algo muito trago a partir da vivência dentro da comunidade. Ou seja, foi aquela vivência que trouxe isso, que trouxe essa possibilidade, e depois desse relato deles, foi testado e levado, então, para a literatura. Sim. Vou repetir. A minha dúvida já tínhamos registros na literatura de que uma possibilidade seria utilizar incêndios controlados para evitar danos futuros de incêndios, ou foi um conhecimento que veio da comunidade local, depois dessa discussão que vocês tiveram com a comunidade local? Sim. Bom, vou começar de trás para frente. Vamos fazer um breve histórico, né? A gente tem o uso do fogo nas paisagens, para manejo das paisagens, há quase 1 milhão de anos, antes do ser humano, né? Os hominídeos já faziam isso na África. A gente teve esse manejo muito característico de savanas, como eu falei, australiana, africana, da América do Sul, aqui nessas savanas tropicais, embora a gente tenha registros de manejo de paisagem com fogo em muitos ecossistemas, além do país, Península Ibérica, e América do Norte, pelo planeta todo, né? Então,
Isso é muito bem datado, de que com a chegada dos humanos na América do Sul se intensificou o regime do fogo, porque os indígenas aprenderam essa dependência do ecossistema do fogo e aprenderam a usar isso a seu favor para produzir recursos, evitar incêndios, etc. Quando os europeus chegam aqui, eles têm uma visão eles vêm para cá com uma visão europeia de quem tinha uma demanda enorme por madeira para se aquecer, para várias coisas, né? Então, assim, em uma boa parte da Europa, você colocar fogo numa floresta, numa paisagem natural, era visto como uma loucura, ia queimar recursos, né? É óbvio que existiam muitas áreas de manejo de fogo nos Pirineus, etc., Portugal, mas no geral o europeu vem e com aquele pensamento todo eurocentrista, ele chega aqui e diz, são os selvagens loucos que saem tacando fogo aí mesmo na paisagem. E a gente tem vários relatos, Saint-Hilaire, né? Vários aí ao longo dos 1700, 1800, falam isso se repetiu na África, isso se repetiu na Austrália. Quando a gente começa a entrar nessa gestão mais moderna, ambiental, no início do século passado, e a gente tem o primeiro Código Florestal brasileiro, ele já reconhecia a importância do uso do fogo. Quando a gente tem o primeiro instrumento de manejo de unidade de conservação, que é o decreto de parques, se não me engano é decreto, não é lei, que ele é da década de 70, ele já reconhece o papel do fogo no cerrado. E isso se repete nas legislações posteriores. Então, uma questão interessante. As nossas políticas de fogo zero, elas não vieram de uma lei, elas vieram de uma decisão técnica dos gestores dos parques. Não havia uma impossibilidade legal. Para o pequeno agricultor, existiam algumas dificuldades. Ele tinha que se deslocar até a capital, até o órgão ambiental mais próximo, levar documentos, pagar uma taxa, mas você também conseguia ter autorização. As limitações do uso do fogo, elas sempre foram mais técnicas, né? E isso não foi só no Brasil, tá? A gente, assim, essas limitações, essa questão dos gestores das áreas protegidas verem o fogo como uma coisa ruim, mesmo quando usava o fogo para fazer um acervo, mas a gente dizia que ia sacrificar uma pequena área para proteger o restante. Nunca se dizia, vou colocar fogo aqui porque isso aqui vai ser bom para essa savana, para esse ecossistema. Isso começa a mudar já no final do século passado, no final do século passado, para estar muito longe. 1990, aqui começa em 70, com o professor Leopoldo na USP, pessoal, mas muito na academia, muito concentrado na academia. E da mesma forma que começa a ter essa transformação da academia, a gente começar a ver o papel importante do fogo, acompanhou também a transformação de como se via as comunidades indígenas tradicionais. Então, também veio da década de 80, 90, início dos anos 2000, essa coisa da gente começar a ver as comunidades tradicionais indígenas não como povos atrasados, né? Mas como povos que tinham conhecimento daquela área. Então, tudo isso que a gente fala de manejo, a gente tem que ver que isso vem acompanhando uma transformação social, política do país, né? De reconhecimento dessas populações. Quando a gente fala população tradicional, a população mais afrodescendente, quando a gente fala da população indígena, sempre associada a serem primitivos. Tem pouco tempo que isso começou a ser modificado. Quando começa ali, já mais ou menos no início dos anos 2000, a gente já tem bem estabelecido na academia a necessidade do manejo com o fogo e a questão do conhecimento indígena. Eu diria que em 2010, que foi o nosso pior ano de fogo nessa região de savana no Brasil, pior disparado, devido às políticas de fogo zero, a gente já tinha na academia todo um conhecimento que já nos embasava a fazer essa mudança. Mas a gente precisou ter um desastre, né? E aí a gente consegue finalmente ali para 2013, 2014, consegue quebrar esse paradigma, contratar as brigadas indígenas, para mim se dizer que era loucura, dar um carro para o indígena, e dar um uniforme, e dar um queimador e dizer para ele queimar a área, né?
E hoje em dia a gente está vendo aí um resultado fantástico em termos de redução de incêndios, e manejo, e proteção ambiental, e etc. Então, assim, essas coisas todas, elas vieram nessa transformação contínua, onde primeiro a academia, né, se posicionou. E uma coisa muito interessante, um dos principais impulsionadores dessa mudança de paradigmas foram as cooperações internacionais, né? Então, em meados de 2012, 2013, a gente tinha cooperação com o Reino Unido, principalmente, com o Japão, mas o mais importante de todos foi com a AGZ, a cooperação alemã, que trouxeram pessoas da África, trouxeram pessoas da Austrália, trouxeram pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa, e a gente conseguiu botar os tomadores de decisão, secretários, a alta gestão do governo, para ver que isso era possível e que a gente poderia fazer. Isso é uma coisa muito interessante, porque as comunidades diziam, a academia dizia, os gestores já tinham se dado conta de que a gente estava cometendo um erro grave, mas teve que vir alguém de fora dizer para que a gente conseguisse fazer a mudança, né? E é muito engraçado porque até hoje existe esse imaginário de que a gente só mudou porque veio um australiano, ou um europeu, um americano, e veio aqui e disse que a gente tinha que fazer de certa maneira. Eu acho que eles foram importantes para a gente fazer o convencimento da alta esfera, mas já existia o conhecimento, e até o consenso, praticamente, eu diria, que a gente tinha que fazer essa mudança. Excelente ideia do CNPq, gostei muito, acho que a gente tem que entender a sociedade. Eu acho que até por uma questão de fake news, a comunicação institucional, a comunicação governamental, ela acaba sendo muito formal, pelos canais formais. E quando ela entra nas redes sociais, ela entra com muito cuidado. E eu diria que o maior divulgador dessa mudança de paradigmas foram os brigadistas nas redes sociais. Uhum. É eles lá com o pinga-fogo dizendo, olha aqui, eu queimei, né? Colocar eles como executores da pesquisa, sabe? Como eles irem a campo, eles avaliarem, colocarem eles como coautores dos artigos, levar eles, alguns indígenas foram para Portugal na última conferência, apresentaram lá esses resultados. Então, os brigadistas no dia a dia, no Facebook, no Instagram, por mais que a assessoria de comunicação fique desesperada, meu Deus, brigadista no Facebook, no TikTok, colocando fogo, mas eles quebraram bastante isso porque eles têm essa comunicação mais próxima da população, enquanto a gente fica naquela nota, né? Que não é, mas eu entendo a assessoria de comunicação nesse sentido, né? Bernardo, né? Bernardo, já vi que eu tenho um conterrâneo aqui, gaúcho, porto-alegrense, pelo sotaque. Eu estive lá no Rio Grande do Sul, na crise climática de 2024, estava lá pelo Ministério dos Povos Indígenas, e eu queria fazer um comentário em relação a isso. Realmente, foi uma ação que ela se caracterizou por ter um cuidado muito grande com a fauna, tanto a fauna nativa quanto a fauna doméstica. Eu não lembro agora os números, mas eu acho que eram, me corrija se eu estiver errado, porque ontem a Isabel já me puxou a orelha. Mas eu acho que era uma coisa como 10 mil animais resgatados. Quase 18 mil. 18 mil. Tá. São 12 mil. E o curioso é que os animais que foram afetados, que eram animais de criação, né? Mas aí, assim, não só no Porto Alegre, que eram, assim, pequenos criadores de porcos, ou criadores de galinhas. Eu só encontrei dados sobre eles nos registros da Emater, como número de uma rede econômica. Então, você vê que tem hierarquias, né? Importa, né? Mas eu me lembro que nas reuniões tinha isso, e era uma grande preocupação, porque assim, foram milhares de cães e gatos, animais domésticos. Exatamente isso que era a minha pesquisa. Que foram resgatados. E a coisa começou, de certa forma, é claro que há uma preocupação, principalmente da FEPAM, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, e também o IBAMA acabou entrando nisso, de fazer o resgate, mas o que se identificou? Isso foi uma impressão minha lá, de alguns colegas.
que, de repente, o resgate de animais de acolhimento se tornou uma peça de publicidade muito importante. E eu diria que os animais se tornaram instagramáveis. Sim. Né? E, de repente, se começou um processo de vamos resgatar, e não existia estrutura. E, ao mesmo tempo que se começava a fazer esse resgate dos animais e toda essa propaganda, ficava aquela coisa... E eu me lembro do desespero dos meus colegas, que diziam, o que eu vou fazer com milhares de cães e gatos daqui a 6 meses, quando acabar toda a comoção, né? E você tiver, porque assim, os animais vão adoecer, né? Né? Os animais vão perecer, porque eles vão ficando velhos. E como é que você faz para... E se fazia feiras de adoção, você fazia um domingo inteiro lá na Redenção, que é um parque que vai, né, muita gente da cidade no parque, e você conseguia, assim, 20, 30 adoções, né? E, então, assim, entra... Eu acho que a sua pergunta, eu não vou ter uma resposta, né? Mas ela permeia um pouco de tudo isso que a gente falou. A estética, a publicidade, as redes sociais hoje em dia, o direito animal, a gente falando por eles. Eu não sei nem se aquele cachorro queria ser resgatado e passar o resto da vida num abrigo. Acho que talvez ele preferia estar na rua. Assim... Na verdade, o êxito na ação da maior parte das ações, poucos, assim, comparativamente, eu fui bastante ligação, assim, esse dado teve ocorreram muitas doações para outros lugares. Sim. Mas também tem a promoção sempre seletiva. Claro. E havia muita visibilidade desses desastres. Ninguém, a pessoa nunca pensou em adotar um cachorro da sua própria cidade, adotava um cachorro da enchente. Sim, eu fico contente de saber que bastante deles, que a maioria foi adotada. Porque eu fiquei no meio de sair, mas eu lembro de sair. Informações de voluntários quanto a animais que eram considerados feios e que não apareciam no Instagram, do próprio abrigo. Né? Mas, já que você falou, existe uma realidade que não é reconhecida, que é o fato de das pessoas da proteção animal serem, com todas as suas limitações e problemas, pessoas que fazem um tipo de manejo socioambiental que ninguém mais quer fazer. Claro. E isso agora começa a ganhar reconhecimento. É claro, são pessoas muito diferentes da que você traz, sua expertise. Fiquei surpreso até do seu diálogo sobre esse assunto específico que eu trouxe, que me deixou bem impressionado. Mas ali a gente tem questões de guarda responsável, de manejo de uma população urbana de cães e gatos, de proteção de leitos de rio, né, de áreas assim, de encosta, passíveis desse tipo de embate. Que eu acho que com essa nova política nós temos alguns instrumentos. Claro. Nós precisamos ter mais crianças que eu também. As possibilidades, né, dessa política nacional de acolhimento de animais resgatados. Agora, né, eu entendi que o seu foco ele se restringe mais a convencer as pessoas de que esse manejo integral, precisando saber ancestral, etc., que é uma solução muito melhor, né, e que está integrado à sabedoria institucional, né, dos órgãos de proteção ambiental. Mas, enfim, eu estou pensando algo sobre possíveis cruzamentos dessas questões aí. Eu acho que a gente sai daqui no final com uma certa tempestade de ideias. Né? É mesmo. Eu falei a publicidade, e aí, assim, né? E no meio de tudo isso que eu falei, a gente também tem uma discussão importante nesses momentos, que é a discussão do indivíduo, animal e a população, que não é uma discussão, que é uma discussão mais daí, né, quando a gente vai para ecossistemas, para áreas protegidas. Então, a gente mobiliza recursos para salvar o animal instagramável
né? Ou a gente coloca todos os recursos para tentar salvar aquele ecossistema e aquela população. Isso são coisas que a gente se debate no dia a dia, principalmente em um país que tem poucos recursos para enfrentar esses desastres, seja de fogo ou seja de água, né? Então, eu termino agora com a cabeça cheia de ideias. E se tudo correr bem, com muitas novas redes aqui estabelecidas. Não sei se querias comentar alguma coisa, só se fechamos. Rapidamente. Uhum. Vamos então, pensar um pouquinho. Vinícius, no caso específico da Rewilding Portugal, como parte da Rewilding Europe, a comunicação e o marketing é a parte mais, assim, vou dizer que é a parte mais importante, não é a parte mais importante, mas é uma parte fundamental. Se você jogar na internet Rewilding Portugal, Rewilding Europe, principalmente, a qualidade do material que é veiculado é fenomenal. Então, tem uma série de materiais de comunicação que eles investem muito nessa estética, na estética da proposta, na divulgação da estética da proposta, que passa também isso, né? A escolha de como você vai repovoar a paisagem, né? Mas também várias outras coisas. Então, assim, isso é fundamental. Material. Vou botar aqui, mas tem um vídeo, um trailer deles que é fantástico. Procura. E só para reagir um pouco ao Bernardo, lembrei, Bernardo, como é que eu vou dizer? Eu acho que tanto pensando o evento em si, né, a iminência dos incêndios como desastres, tal qual a enchente também, né, como a cheia de enchentes como desastres, se é que a gente pode pensar em um papel que nos faça pensar onde se serve alguma coisa os desastres que nos sirva para pensar, eu acho que esses desastres são momentos propícios, porque eles embaralham determinadas categorias que nós entendemos como estanques e separados, né? Então, tradicional e científico, eles nos forçam a reagir com isso, né? O rural e o urbano também nos forçam a reagir com isso. Estava aqui pensando, até foi uma charge que eu enviei ontem para Verônica, que eu acho que para mim, eu acho uma charge brilhante, assim, uma charge. Eu já falei, inclusive, isso para ele, para o Jamis, que é meu amigo. Eu falei, pô, cara, isso aqui é uma obra-prima do que você fez. Depois vocês podem procurar. É uma charge a tempo do Elias Jamis, que é um chargista lá de Santa Maria, fez a propósito de uma foto. É uma foto que ficou muito famosa, que é um cavalo em cima. Caramelo. O caramelo em cima do telhado, como se fosse completamente ilhado. A quantidade de coisas que você depreende dessa cena, né? Porque é isso, assim, pô, o cavalo não deveria estar ali, mas ao mesmo tempo o cavalo tem uma associação com o meio rural também, ele está em cima do telhado. É uma coisa que embaralha tanto as relações. A casa no meio, a casa submersa, parece uma ilha no meio de água. Então, assim, nos faz pensar de tantas formas, né, que eu acho que são momentos que são propícios para a gente rever justamente essas categorias e essas coisas que a gente pensa como se fosse muito em separado. Então, interessante você falar do caramelo, que ele virou um significante do gaúcho brasileiro que enfrenta, apesar de não ter apoio de ninguém, e ele acabou sendo um animal tratado nas dependências da Universidade Luterana e é residente agora lá. E ele participa das comemorações do Dia do Gaúcho, agora, no ciclo regional. Fantástico. Essa charge do Elias é a cena, né? E em cima do caramelo, do cavalo, está o negrinho de pastoreio, que é justamente uma figura importantíssima na cosmologia gaúcha, né? Justamente porque é aquele que encontra o caminho, nos ajuda a encontrar o caminho, no final das contas. Então, assim, é uma charge, eu acho, brilhante, assim,
enfim, Muito bem. é isso. Então, se calhar, Mas agradecer. queria terminar por agradecer a esta riquíssima mesa. Foi realmente um prazer e uma inspiração ouvi-los. E penso que é apenas um início de mais. Com o Guilherme não será já o início, mas com o Rodrigo, assim, na primeira pessoa, é certamente o início de outras conversas. Sei que também colaborou com a Namíbia, que também é um país muito interessante deste ponto de vista. Temos que continuar essa conversa no telefone. E queria agradecer muito a ambos e queria agradecer à audiência e pelas questões e pela presença nestes 2 dias. Queria agradecer ao Guilherme também, a Letícia hoje não pode estar connosco, mas também à Letícia por esta colaboração institucional, pela organização do nosso simpósio, do projeto Abide. Dizer que em nome de toda a equipa Abide estamos muito contentes com o resultado, muito gratos por esta oportunidade de ter vindo partilhar o que já temos e mais do que aquilo que temos, aquilo que queremos ser em conjunto e queremos construir. Para nós é realmente uma alegria e muito obrigada e espero que nos possamos encontrar no futuro para mais destas conversas. E voltem mais vezes. Muito obrigada. Eu que agradeço.